Oi, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que eu prometi que ia fazer e estão me cobrando, que é um relato sobre a ayahuasca. Tomei 2 vezes e esse vídeo vai ser o relato da primeira vez que eu tomei. Eu tomei em 2023, a segunda vez foi esse ano, em janeiro de 2025, né? Eu queria compartilhar essa experiência para quem tem mera curiosidade ou também para quem vai tomar e tá pesquisando. Quando eu fui tomar, eu fiquei 4 anos antes de tomar pesquisando e vendo todos os relatos. Eu acho que todos os relatos que tiverem na internet em português eu já vi, porque eu tinha muita curiosidade de saber como era essa experiência doida, que é uma experiência doida mesmo. E eu tinha medo de ficar maluca, medo de passar mal. Então eu fiquei pesquisando por muito tempo. Vi artigos científicos sobre, pesquisei na internet a rodo. Então, se você também tem curiosidade, esse vídeo vai ser pra você. Não se esquece de se inscrever no meu canal, por favor. Bom, vamos lá, gente. Eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca porque uma colega minha já tinha tomado e falou experiências incríveis dela que ela teve. E aí eu fui ver documentários, porque a primeira vez que alguém me falou isso, eu fiquei muito curiosa. Falei, gente, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí eu comecei a ver documentários sobre e comecei a ver o estudo sobre a ayahuasca para tratamento de transtorno psicológico, né? No caso, depressão. E isso me chamou a atenção, né? Eu fui diagnosticada com depressão com 15 anos de idade e nenhuma medicação nunca tinha funcionado comigo. Então eu tinha uma curiosidade de saber se isso algum dia me ajudaria. Mas eu nunca tive coragem, assim, de tomar, gente. Fiquei enrolando 4 anos, assim, porque tinha medo. Eu já tinha ouvido relatos de pessoas que tomaram e desencadearam esquizofrenia, que não é totalmente mentira, tá? Se você tem predisposição a ter esquizofrenia, né? Se você tem quadros na sua família, etc. Você pode desencadear uma psicose, sim, com o uso de ayahuasca, mas também com o uso de maconha, com o uso até de álcool. Então, acaba que é um alarme que eles fazem pra ayahuasca, por ser uma coisa muito diferente, mas não é só com a ayahuasca que pode desencadear a esquizofrenia se você tiver predisposição, né? Então, fui pesquisando e fui vendo que tinha um certo alarme negativo por preconceito. Então, fui abrindo minha cabeça mais, assim, conversei com meu psiquiatra e falei que eu tinha interesse, tinha vontade. Ele não falou pra eu ir e nem pra eu deixar de ir. Ele falou que tem gente que toma e que funciona pra eles. Foi isso que ele falou. E aí, eu tive coragem de tomar em novembro de 2023. Eu procurei no Google, como que eu procurei, gente? Eu fui no Google, eu coloquei ayahuasca e fui nas partes mais verdes do mapa. E foi assim que eu encontrei um lugar para ir tomar a ayahuasca. Eu queria tomar num sítio, alguma coisa assim. Só que assim, eu sinto que aconteceu uma coisa muito curiosa. Essa minha colega que falou sobre a ayahuasca comigo a primeira vez, ela falava assim que quando fosse pra tomar ayahuasca, eu ia sentir um chamado e aí eu ia ter coragem de tomar. E, gente, comigo aconteceu. Apesar de eu ser uma pessoa cética, aconteceu um negócio bem curioso que foi o que fez eu, de fato, ir tomar ayahuasca a primeira vez. Eu tive um sonho com um espírito na minha casa, rodando assim, ele parecia um tatu e ele tinha palha no corpo. E aí, quando eu acordei, como eu tinha pesquisado sobre ayahuasca, os lugares, apareceu um post de uma casa de ayahuasca com esse mesmo bicho do meu sonho. Então, pra mim, isso foi uma coincidência que não tinha como, né? Tem coincidências aí na internet que tem como manipular. Agora, o que eu vou sonhar, eu sonhar antes, o negócio aparecer depois, pra mim isso foi um chamado pra eu tomar essa bebida. E aí aquilo foi muito estranho, porque o bicho no meu sonho, aquele espírito, ele falou uma frase que eu não lembro qual era, que ficou marcada na minha cabeça o dia inteiro. E era uma frase que tinha relação com alguma coisa de cura, alguma coisa do tipo. E aí depois eu fui ver que nessa ayahuasca, nesse dia eles estavam fazendo o ritual de Omulu, e é esse espírito, né, para as pessoas que são da religião da Umbanda, não sei, outras religiões que acreditam também. E aí ele é um espírito de cura. Eu posso estar falando besteira, tá? Posso estar confundindo também o que eu pesquisei, os nomes que eu pesquisei. Mas aquilo me chamou a atenção e fez com que eu tivesse coragem de entrar lá e conversar com eles e falar que eu queria tomar a ayahuasca. E aí eu fiquei com muito medo. Falei pra eles, olha, eu não tô com coragem. Foi uma semana, assim. E ele falou, olha, vê o que você sente no seu coração e é isso. E aí eu senti muito medo, mas em nenhum momento eu queria desistir. Eu pensei assim, não, agora é o momento e eu vou. E eu fui sozinha, peguei uma malinha e fui. Era tipo umas 2h30 da minha casa, fui de trem até uma parte, depois de Uber até o resto. E assim, resumindo, essa casa de ayahuasca não existe mais, mas foi um lugar incrível, muito acolhedor, as pessoas foram acolhedoras. E lá era polimato, você podia ter qualquer religião, inclusive não ter nenhuma religião, que é o meu caso. E que eles te aceitariam e não ia pregar pra você nada e tava tudo bem.
Então vamos lá, direto ao ponto. Como que foi? Foram 3 doses. A primeira dose eu tomei e demorou 1 hora, assim, pra eu sentir uma coisa estranha, mas não sentia nada. Vou resumir, vou explicar. A única coisa estranha que eu senti era um julgamento saindo de dentro pra fora. Sabe aqueles julgamentos que às vezes você pode fazer sobre outras pessoas, mas que você contém? Você fala, ai, não quero pensar sobre isso. Os meus estavam vindo de um jeito muito forte. Eu vou ser sincera, tá? Vou falar o que passou pela minha cabeça, espero que vocês não me julguem. Mas tinha uma mulher do meu lado e ela tava pegando espírito, e na minha cabeça eu tava pensando, ai, que mulher que quer chamar a atenção, fica no seu canto. Tava pensando assim, tava me incomodando. Aí as outras pessoas dançando, e eu tipo, ai, que pessoal parecido, que pessoal religioso dançando. Cada um podia sentir sua experiência no seu cantinho. E começou a me incomodar demais a presença de outras pessoas. Eu já tive essa sensação várias vezes na vida de me incomodar com a presença das outras pessoas e me isolar. E aquilo ali veio ali muito forte na primeira dose que eu tomei e eu me arrependi de ter ido na hora. Eu falei, ai, tô desanimada, tô desgostosa da vida, tô achando tudo chato, eu comecei a achar tudo uma bobeira, tudo muito chato. Veio um desconforto, assim, que parece que é necessário, sabe? E na hora eu falei, ai, por que eu tomei isso? Aí, tipo assim, nessa hora eu pensei até que poderia o negócio bater forte e eu ficar meio doida. E eu peguei um caderno e anotei tudo que eu era, quem eu era, pra eu não me esquecer. Gente, passou muito longe de eu sentir isso, tá? Enfim, essa primeira dose foi só isso que eu senti, esse desconforto, essa questão de ficar julgando os outros. Aí eu me incomodava comigo mesma, eu pensava, por que eu tô julgando os outros? Cada um tem sua vida, sua religião. Tô nem aí pra vida dos outros, porque eu tô julgando os outros. E aí a segunda dose ia ser no ambiente externo. O primeiro foi no interno, eles faziam cânticos pra orixá. O dia era o culto de orixás. Aí cada momento tinha um culto pra alguma coisa lá. Tipo, tinha pro Buda, pra Jesus, pra agradar todo mundo, né? Cada ritual tinha uns cânticos. Esse dia era de orixás. E aí a gente foi lá pra fora e era cântico pros pretos velhos. E aí a gente tomou a segunda dose e foi pra fogueira fazer esse cântico. E aí bateu. O negócio começou a bater aí. Eu senti muita vontade de vomitar. Cada casa fala de um jeito sobre o vômito. Essa casa que eu fui falava que quando você sentisse vontade de vomitar, era que você estava limpando algo de dentro de você. Então você tinha que refletir sobre o que você estava limpando, sabe? E aí, na hora, eu não precisei nem refletir, eu já sabia o que era. Veio logo na minha cabeça os meus avós. Apesar de ser uma menina branca, minha família tem outra história de vida. Os meus avós são negros, eles vieram lá do interior de Minas Gerais, lá de um lugar muito, muito, muito pobre. E eles tiveram uma vida muito difícil. E era como se eu também tivesse tido um pouco disso. Era como se aquilo que eles viveram ainda estava no meu DNA. Era tipo uma sensação assim. E aí eu comecei a sentir muita gratidão pela vida dos meus avós, que meu avô já se foi. Minha avó ainda tá viva, mas uma gratidão por ter sido neta deles, pela força deles, um amor muito grande por eles. E aí várias coisas me lembravam eles. Essa hora eu quis me isolar, eu vomitei e vinha o meu avô e minha avó na cabeça e eu chorava de... Era um choro bem contido, assim, era um chorinho leve, não era nada demais. Mas eu chorava de emoção, não era nem tristeza, nem felicidade, era uma emoção muito forte. E eu fiquei com vontade de me isolar e sentei embaixo de uma árvore de limão. E aí veio um carinha e falou assim, ah, você sabia que você tá debaixo de uma árvore de limão? Me contou uma história do limão lá, que eu já não lembro. E aquela árvore começou a exalar um cheiro em cima de mim. E eu lembrei que na casa da vovó tinha pé de limão, na casa da minha mãe também. E aí eu comecei a lembrar um pouco da minha infância, muito relacionado com os meus avós. E uma saudade, assim, uma coisinha. Ainda tava leve. As sensações físicas que eu sentia era como se eu estivesse bêbada. Tipo, eu ia andar e tava um pouco tonta, mas nada demais. Não era vomitar toda hora, era só quando tinha alguma coisa dentro de mim, assim, que tava incomodando. Aí eu vomitava. Nesse lugar, a gente tinha que vomitar no chão da árvore e pôr a mão nas árvores pra árvore tirar aquela energia da gente. Era a crença que eles tinham e eu fiz isso e era muito gostoso a sensação. No começo eu pensei, mano, coitada da árvore, eu vou ficar vomitando aqui igual um cachorro, mas depois você não liga mais pra isso. E aí, a terceira dose que me tirou do espaço da terra, assim. A gente foi tomar a terceira dose, ainda lá fora, no ambiente de fora. Gente, o negócio tinha feito um efeitinho, mas não tinha batido, assim, de fazer alucinação. Foi na terceira dose que eu vi que realmente, sabe?
E era um prazo de 1 hora pra cada dose, assim. Então foi tudo meio rapidinho. Deixa eu lembrar. A terceira dose, eu tava sentada e o enjoo... Assim, ó, tomei o copinho e fui sentar. O enjoo foi imediato. A segunda demorou um pouquinho. Na terceira foi imediato, foi porrada, assim, ó. Sentei, já não aguentava mais, queria vomitar. Só que eu comecei a passar muito mal, assim, ó, a barriga começou a contorcer de dor. E um vômito desesperado, eu comecei a vomitar urrando, parecia um homem. Eu tava tipo assim, ó, sabe, assim, urrando. E aí vieram 3 guias lá do lugar me ajudar, e uma mocinha mexendo meu cabelo, outra secando minha baba, outra fazendo carinho, assim. Aí veio um moço e falou assim, um guia, né, que tem vários guias pra cuidar de você. Aí ele falou assim, pergunta pra ayahuasca por que você tá vomitando. Porque, meu, eu fiquei vomitando ali mocota e não acontecia nada, só vomitando, parecendo que só tava passando mal. Aí eu, tá bom. Aí eu pensei, por que eu tô vomitando? Gente, na hora que eu pensei isso, era como se eu tivesse entrado dentro do corpo do meu pai e sentido todas as dores, as piores dores que meu pai sentiu. Meu pai teve uma história de vida bem difícil e aconteceu uma coisa ruim com ele, que ele perdeu a mãe dele, a avó dele, na verdade, que criou ele, que ele chamava de mãe, apedrejada. Foi um negócio muito pesado. E eu senti a dor que ele sentiu. E eu vi o meu pai pequenininho, assim, gritando, pedindo pra que alguém ajudasse ele, assim, tipo, daquela dor. Era uma coisa meio psicológica, meio filosófica, assim, era como se fosse o sentimento que meu pai sentiu. E eu vi ele pequenininho, assim, assustado, e eu vi o quanto aquele trauma mexeu com a psique dele pro resto da vida. Não só esse trauma, como outros traumas que meu pai já teve também. E eu sentia a dor física de que ele sentiu, assim, no meu coração. Eu sentia aquela dor. E eu chorava, vomitava e, ai, nossa, eu falei, caramba, que sofrimento. Era como se eu fosse meu pai. E aí nessa, o moço falou assim, agora descarrega essa energia, coloca a mão na árvore. Eu coloquei a mão na árvore e toda aquela dor saiu de dentro de mim naquele momento. Aí eu chorava de emoção, mas falei, nossa, que coisa mágica, que experiência é essa? Eu não tava esperando que ia ser bom, eu achava que ia ser ruim. Tava sendo bom, né? Sentir tudo isso, eu tava me curando. E aí, na hora, gente, é uma coisa que eu não ia contar aqui, porque tem muita gente cética, eu sou uma pessoa cética, mas eu vou contar. Aconteceu isso, eu vou contar. Na hora que aconteceu isso, passou alguma coisa voando em cima, eu tava, tipo, numa floresta, era um sítio, alguma coisa voando gigante e fez um barulho xamânico, tipo, um negócio assim. E aí eu pensei, pronto, tô alucinando mesmo, tô vendo coisas, porque até o momento era coisas dentro da minha cabeça, de olho fechado, imaginando ali, vendo tal. Nessa hora era uma coisa física. E aí eu falei, tô alucinando. Só que aí eu olho pra trás, todo mundo viu e ouviu esse negócio. Eles olharam pra cima, assim, ó. E eu já vi relatos de pessoas que tomaram ayahuasca, viram coisas em comum também. Teve um cara que eu vi no podcast que ele viu um lobo, aí ele ficou olhando e o amigo dele também viu o lobo. Então, eu não sei o que é isso, mas aconteceu lá nesse dia, todo mundo viu, ouviu, todo mundo ficou assim. Aí teve gente que riu, tipo, de felicidade, falou, ai, tem espíritos da natureza, não sei o quê. E na hora eu não consegui explicar, mas foi um negócio mágico mesmo. E aí, depois disso, foi só loucura. Ali, a partir do meu pai, eu já saí do meu corpo, saí de mim. Eu sabia quem eu era, mas eu tava tendo muitas alucinações na minha cabeça. Eu fechava o olho assim, gente, e eu via animais, via cobra, lagarta, via árvore, via terceiro olho, via um tanto de coisa se passando e me dava muita paz aquelas imagens, era como se eu estivesse no lugar certo. E aí me deu vontade de ir no banheiro fazer cocô. E eu fui no banheiro e nessa hora eu tava vendo energias passando assim, tava místico, tava estranho. E eu sentei assim na privada e o banheiro tinha feito todo pintadinho com florzinha, com coisinha. E aí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, parece que isso aqui foi feito por mulheres. Aí eu comecei a refletir muito sobre ser uma mulher, o que me incomodava sendo uma mulher. Aí eu pensei que a velhice me incomodava, não queria ficar velha, não queria ficar enrugada. E aí na hora, assim, eu olhei pra minha mão foi ficando toda enrugada. E aí eu fiquei assim, nossa, eu tô alucinando mesmo. E aí eu pensei assim, nossa, quanta experiência tem essa mão, tá tudo bem ficar velha e enrugada. Comecei a sentir uma paz em ser mulher, e o negócio foi tão forte que eu menstruei na hora. Não era pra menstruar, eu lembro claramente de que não era meu período menstrual, mas por algum motivo eu menstruei naquele momento. Um negócio que mexeu muito com a minha psique mesmo, porque eu menstruei. E eu não fiquei com nojo, foi um negócio bem feminino, assim. Tipo, enfim, fui lá, né, fiquei refletindo sobre ser mulher.
Na hora que eu saí do banheiro, eu fiquei incontrolável. Tipo assim, ó, eu saí do banheiro e aí comecei a ver as árvores se triplicando, terceiro olho, assim. Mas não era um negócio muito longe da realidade. Era a realidade, mas alguns detalhezinhos que apareciam assim, e eu pensava, mano, tô muito louca. E aí eu vomitava de novo, e aí veio um negócio que eles chamam de força, que é quando você entra na força, que é como se, tipo assim, esse tanto de coisa fica muito forte e você fica incontrolável. E foi o que aconteceu comigo. Eu fechava o olho e por fora eu tava lá me estremilicando assim, tipo... Mas por dentro eu tava no melhor momento da minha vida. Eu tava vendo uma mulherzinha assim, dentro da minha cabeça. E conforme eu tava ali naquele momento, ela foi se abrindo, foi ficando maior. E resumindo, né, ela foi saindo, eu fui sentindo a energia, assim, ela saindo pelo meu corpo. Uma energia feminina. Estranho falar isso. Aí, assim, esse daqui é quem você realmente é, o seu poder tava contido. Parece que, como assim, os traumas do meu pai me contiveram. Isso faz muito sentido. Não sei se essa palavra existe. Contiveram, me conteram, me perdoa. Esses traumas do meu pai me conteram, assim, como mulher, porque o meu pai realmente foi um pai muito machista, um pai que não aceitava uma filha mulher por algum motivo. Meu pai, acho que ele não queria ter filha mulher, tá? Só resumindo assim. E parece que a criação que ele me deu me deixaram assim, como se eu não tivesse tanto orgulho assim de ser uma mulher, mas assim, era inconsciente, tá? Porque conscientemente eu sempre falei que eu tenho orgulho, mas inconscientemente não. Tinha medo, me sentia fraca, me sentia inferior. E ela me mostrou a minha força naquele momento. E como eu me curei um pouco do meu pai, entendi um pouco o lado do meu pai, perdoei um pouco, curei um pouco, entendeu? E aí ela me mostrou aquela força, e nesse momento eu comecei a dançar. E aí, tipo assim, eu lembro de abrir o olho e ter guias me acompanhando ali, porque eu tava muito mexendo pra caramba. Mas eles me deixavam ali. E aí teve uma hora que veio duas mulheres e falaram assim, a gente pode rezar pra você? E eu lembro de na hora me ficar incomodada, porque eu tava numa vibe tão boa, que eu falei, ai, vem com essas coisas de religião pro meu lado, mas tudo bem, né? Tô na experiência, eu vou aceitar a experiência. Eu falei, tá bom. E aí na hora que elas rezaram a Ave Maria. Aí já fiquei pensando, ai, catolicismo, fizeram aquelas coisas no passado, queimaram pessoas, sabe? Toda coisa histórica na cabeça. E aquele preconceito mesmo. E aí eu só deixei fluir. E aí, enquanto elas estavam rezando a Ave Maria, gente, eu tava me sentindo num ambiente pagão. Não tava me sentindo num lugar católico. Era como se eu tivesse, assim, o entendimento que me deu na hora foi... Durante a história, teve muitas pessoas que rezaram para deuses, homens. E parece que aquela ali era uma reza feminina, sabe? Conectava tudo. Não sei se as pessoas vão entender o que eu tô falando também. Mas era como se fosse assim, ela foi tão usada por mulheres, essa reza, que era como se tivesse uma energia ali, feminina, um negócio assim. E eu comecei a ver várias bruxas em volta de mim, que eram senhoras, bruxas no caso eram senhoras com seus cajadinhos, que faziam curas através das ervas, né? Esse é o significado de bruxa, tá? Pra quem não sabe. São pessoas que manipulam ervas pra medicina, pra curar coisas. E eu vi várias dessas velhinhas que mexiam com medicina, assim, em volta de mim, dando um cajadinho pra me curar. E eu falei, ai, que coisa linda. E aí, nesse momento, eu comecei a ver como se fossem sinapses novas no meu cérebro, assim, eu comecei a ver raízes nascendo no meu cérebro. E eu comecei a sentir muito amor e muita gratidão. E falei, nossa, tá vendo? As coisas são importantes. Por mais que a pessoa tenha uma religião diferente da minha, tudo tem uma história. E comecei a me perdoar, a perdoar a história, a entender a história dos outros e ser um pouquinho mais tolerante. E aí, essa parte foi muito legal. E aí, resumindo, essas foram as coisas mais fortes que eu tive. Depois, tive até uma experiência meio negativa com uma menina que veio perguntar se bateu em mim, porque ela leu lá no meu protocolo que eu tinha transtorno, né, que eu tenho TDAH, tinha caso de depressão, e coloquei lá e ela falou que isso geralmente não funciona. Assim, uma menina leiga, uma menina mais nova que eu, tinha 20 anos de idade, que falou uma burrice, uma besteira na hora, que foi isso que ela falou. Inclusive, na hora eu falei assim pra ela, uma coisa tem nada a ver com a outra. Só falei assim, mas na hora ela até me cortou um pouquinho a vibe, que ai, que chata, vim perguntar isso, tô tentando me curar, não quero falar de problema. Mas aí logo depois passou tudo isso, você fica normal, como se só fica feliz. Depois eu fiquei só feliz, sentei lá na fogueira, todo mundo foi contando suas experiências, conversando, fiquei conversando com um mocinho lá um tempão.
Depois ganhei uma carona pra ir até o metrô, que era já umas 7 da manhã. Então, assim, resumindo, o ritual durou umas 7 horas, ou mais, até. Não, minto, o ritual mesmo dura umas 5 horas. Aí fiquei lá durante umas 7 horas ou mais. E aí depois fui pra casa, fiquei feliz demais. E agora, gente, eu fui em 2023. Eu colho efeitos positivos desse dia da ayahuasca até hoje. Uma coisa que eu queria falar é que realmente mudou a minha forma de ver os meus pais, principalmente meu pai, tá? Minha mãe, eu acho que ainda não tive nenhuma epifania em relação a ela através de ayahuasca, tá? Mas, assim, teve coisas que, por exemplo, eu não consegui ir na casa dos meus pais, né, que é a casa da minha mãe, no caso, porque eu lembrava muito das coisas que meu pai fez quando eu era criança, adolescente, nessa casa, muita agressividade. E eu não conseguia pisar na casa da minha mãe. Quando eu ia visitar meus irmãos em BH, eu tinha que ficar em Airbnb ou na casa de amigo e primo e tal, que eu não conseguia pisar lá, que era pisar e chorar e ficar depressiva, ficar machucada, lembrar do passado. Depois da ayahuasca, eu voltei lá 3 vezes e as 3 vezes eu não senti nada. Absolutamente nada. Consigo ir lá, sair, entrar na casa como se nada tivesse acontecido. E realmente perdoar meu pai, assim. Agora eu não tô nem aí mais. Tipo assim, fez o que fez, por motivo que fez, não importa mais. Antes eu me sentia vítima, eu queria que meu pai mudasse, eu queria que ele evoluísse e viesse ser um pai pra mim. Já entendi que isso não vai acontecer e não tô me importando mais também. Eu acredito que a ayahuasca me ajudou nisso. O segundo relato, eu vou fazer um outro vídeo, que esse vídeo já tá gigante. E vou postar aqui, se alguém tiver interesse, por favor, comenta, pra eu saber que vocês querem, senão eu nem vou gravar o segundo vídeo. Mas foi uma experiência que eu até quero contar mais, porque ela foi muito forte e muito bom, enfim. Muito bom, mas não muito bom. Eu quero falar disso depois de outro vídeo. Enfim, é isso, gente. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aí. Eu não sei mais o que eu poderia falar sobre isso. Espero que tenha falado tudo. Até a próxima!